Doutor Rodrigo já está aqui nos estúdios do Grupo Tarobá de Comunicação. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Juliana, e obrigado, Moraes, pelo convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Agora, doutor, acho que é importante a gente já começar falando de um assunto que a população quer muito saber. O uso das máscaras, né? A gente está sem máscara porque estamos mantendo o distanciamento necessário, né? Mas e aí? Deve ter uma decisão em relação a isso em breve? Acredito que sim, Juliana. Nós já temos uma consistência de números e indicadores que vão nos levar, sim, em algum pouco tempo a mais, a que a gente possa, em ambientes abertos, num parque, numa praça, numa praia, a liberar o uso da máscara. A gente viu alguns países que fizeram essa liberação de maneira precoce e a pandemia teve um repique. O Brasil foi maduro, aguardou avançar a vacinação nesses indicadores que a gente tem hoje e a gente já vai começar a discutir, e eu espero que essa discussão venha a nível federal, venha uma diretriz do próprio Ministério da Saúde, para que a gente avance de forma igualitária, não precipitada, como às vezes acontece, como por exemplo, hoje no Rio de Janeiro foi liberado, só na cidade do Rio de Janeiro e as cidades vizinhas e a circulação de pessoas. Então a gente precisa ter uma organização e um planejamento para não colocar tudo a perder. Tá certo, doutor. E por falar em não colocar tudo a perder, né? A gente teve uma linha do tempo aí em que a gente viu UTIs lotadas, leitos lotados, pessoas esperando uma vaga, situação completamente diferente do que a gente vive hoje, né? Agora eu te pergunto, o que as regionais de saúde aprenderam com tudo isso, né? Qual é o legado, o que se muda na saúde a partir de agora? Primeira coisa é que a gente aprendeu e entendeu como respeitar o vírus, né? Muita gente achou que seria apenas uma gripe, que seria uma coisa passageira. A gente viu que no Brasil nós ultrapassamos 600 mil mortos. Muitas famílias, inclusive, choram perdas até hoje. As instituições de saúde aprenderam a se organizar, a se redimensionar, a treinar a sua mão de obra. Eu não tenho dúvida que hoje somos profissionais de saúde melhores tecnicamente, mais capacitados, mais treinados. Uma grande fortaleza de equipamentos, respiradores, monitores, leitos foram criados e a gente espera que esse seja um dos maiores legados que fique para as regionais, para as cidades, como Cascavel principalmente. Agora, doutora, você falou em questão dos leitos. Essa é uma grande discussão, né? Esses leitos de Covid, existe uma expectativa de que se transformem em leitos gerais. Como está essa negociação? Eu digo aqui, né, para a cidade de Cascavel e para a região, e qual é a necessidade disso? Dentro da macro regional oeste, a gente já teve um grande avanço, né? O Hospital Universitário, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde, definiu pela desmobilização dos primeiros 20 leitos que funcionavam ali no futuro centro de queimados. E esses leitos, a partir da gestão do Dr. Rafael, diretor do hospital, imediatamente ficaram à disposição do pronto-socorro. Então, os serviços móveis, como o SAMU e o SIAT, perceberam isso imediatamente. Foram 15 leitos novos, 5 do próprio pronto-socorro, 10 na ala de queimados, mais leitos de enfermaria. Já temos a informação que o HU vai também reorganizar a sua logística para mais 30 leitos a menos de Covid a partir do dia 1º de novembro. E a informação é que essas estruturas serão readaptadas, redistribuídas no hospital para atender o próprio pronto-socorro e um monte de demandas que a gente tem. E eu não tenho dúvida que a gente precisa lutar muito por isso. O Oeste sempre teve a pior relação leito-habitante de todo o estado do Paraná. E a gente precisa cobrar das nossas autoridades, nossos deputados, nossos gestores, para que fiquem mais leitos, que mais hospitais venham diminuindo as suas estruturas, mas os leitos continuem ativos. Por falar em cobrar, né, dos nossos deputados, das autoridades, tem um assunto que está em pauta, que é a questão dos pedágios. Falta um mês para acabarem os atuais contratos e existe uma preocupação muito grande em relação de como que será a manutenção dessas estradas. O DR deve cuidar das estradas estaduais e a nível federal, a Polícia Rodoviária Federal, enfim, deve administrar as BRs. Agora, como que ficará a questão dos atendimentos aos acidentados, doutor? Essa é uma preocupação? É uma preocupação que, passada essa maior dificuldade que a gente viveu na pandemia, né, a gente pôde dormir um pouquinho melhor por conta dos números
mais controlados da doença Covid-19 e agora a gente já tem uma outra preocupação para lidar nos próximos 30 dias, que é essa questão das estruturas de atendimento móvel nas rodovias. Só aqui próximo a nós, na nossa regional, a gente vai perder 4 viaturas de suporte básico de resgate das concessionárias e uma viatura avançada. Nós temos ambulâncias em Guaraniaçu, em Cascavel, em Céu Azul, em Corbélia, Cafelândia pode cobrir, Nova Aurora pode chegar. Mas, Juliane, nós não chegaremos no mesmo tempo. É preciso que as pessoas entendam e saibam disso. A moeda da vida do serviço móvel de emergência é o tempo-resposta. Então, se algum cidadão, a partir do dia 27, precisar do serviço do SIAT, do SAMU, nós vamos ser acionados, nós vamos deslocar viaturas. Se precisar, o helicóptero do Programa Paraná Urgência estará mais presente, mas a gente vai demorar um pouco mais para chegar. E muitas vítimas de acidente que precisam de desencarceradores para serem literalmente retiradas das ferragens, precisarão aguardar o deslocamento, principalmente das guarnições de Corpo de Bombeiros aqui de Cascavel. Só temos equipes de defesa civil posicionadas em alguns locais, mas sem dúvida, a gente chega, mas vai chegar com um tempo pior, um tempo que pode, inclusive, comprometer a vida das pessoas. E isso é muito sério. Até a gente pede, faz um alerta para as autoridades que estão nos assistindo, que nos acompanham diariamente, né, por conta disso. Doutor, eu quero saber do senhor, para finalizar, qual é o seu sentimento, sabendo que vidas podem ser perdidas e como que os profissionais da saúde se sentiram em relação à Covid e começam a se sentir com essa situação envolvendo o pedágio. Como é ter que perder uma vida, saber que se tivesse um tempo a mais, poderia ter sido salvo? Na pandemia, o sentimento era de medo e de desafio, né? Medo até pelo desconhecido, muitas vezes a gente não sabia exatamente como se comportar diante daquele fato novo, daquele paciente grave, a ventilação mecânica tão difícil, e tivemos que aprender, superar, chorar junto muitas vezes, adoecer e muitas vezes até morrer. Muitos de nós ficaram pelo caminho, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais de saúde em geral. E esse medo volta a povoar o sentimento, principalmente de quem está na pista, né, como são os SAMUzeiros, o pessoal do SIAT, o Corpo de Bombeiros, os valorosos profissionais da Defesa Civil que estão nas cidades menores. E a gente fica com aquele sentimento, que a gente sabe que vai ser acionado, a gente sabe o que fazer. No SAMU nós já estamos treinando novamente as pessoas, reciclando os processos que envolvem o atendimento ao politraumatizado. Mas é duro, Juliane, a gente saber que não vai chegar no nosso melhor tempo, porque a gente tem uma distância a percorrer. E, obviamente, o Serviço Móvel de Socorro precisa estar de braços dados com a Polícia Rodoviária Federal, que também está muito preocupada na limpeza da pista, na desobstrução de uma via, no guinchamento de um veículo, na sinalização, porque eles não foram reforçados. Até o momento não foram. Nós também não fomos reforçados. Estamos muito preocupados com os próximos dias. Esse é o desabafo, né, o relato do doutor Rodrigo Nicásio, a quem eu agradeço a presença. Doutor, muito obrigada pelas suas palavras e eu quero dizer aqui, em meu nome, do Grupo Tarobá de Comunicação e da população, muito obrigada pelo seu trabalho, muito obrigada pelo trabalho de todos os profissionais da saúde. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de falar sobre o tema. Obrigada. Moraes.